Você já se sentiu preso em um lugar onde todos sorriem, mas você sabe que está em perigo? Essa é a história de Diana Spencer. Não apenas uma princesa, mas uma mulher que ousou desafiar um sistema inteiro. Desde o momento em que entrou para a família real britânica, Diana foi adorada pelo povo e desconfiada pelos bastidores do palácio. Ela era diferente. Tocava em pacientes com HIV quando o mundo ainda tinha medo. Abraçava crianças de rua. Falava de depressão, bulimia, infidelidade, temas que eram proibidos dentro da monarquia. E justamente por ser real, ela incomodava, muito. Diana queria ser ouvida, não controlada. Em outubro de 1996, um ano antes de sua morte, ela escreveu uma carta que até hoje arrepia o mundo inteiro. Uma carta enviada ao seu mordomo, Paul Burrell. Ela escreveu: "Sinto que esta é a fase mais perigosa da minha vida. Ele está planejando um acidente com a falha do freio do meu carro e um ferimento grave na cabeça." Sim, você leu certo. Diana previu sua própria morte. A princesa do povo já não se sentia segura. Havia se divorciado do príncipe Charles, renunciado aos títulos reais e tentava reconstruir sua vida ao lado de Dodi Al-Fayed, um empresário egípcio. Mas os tabloides não davam descanso. A mídia a perseguia como se fosse uma ameaça. E talvez, de fato, ela fosse, para a imagem perfeita da coroa. Mas o que poucos sabiam é que o medo de Diana ia além das câmeras. Ela sentia que estava sendo vigiada, manipulada e que algo terrível estava sendo armado nos bastidores. Aquela carta não era só um aviso. Era um grito por socorro que ninguém teve coragem de ouvir. Na noite de 31 de agosto de 1997, Diana deixou o Hotel Ritz em Paris, ao lado de Dodi Al-Fayed, tentando escapar da perseguição implacável dos paparazzi. Eles entraram em um Mercedes-Benz preto, guiado por Henry Paul, chefe de segurança do hotel. O plano era simples: despistar a imprensa e ir até o apartamento de Dodi. Mas o que aconteceu a seguir mudou a história para sempre. O carro entrou no túnel da Ponte de Lauma. Minutos depois, tudo acabou. O Mercedes colidiu violentamente com um pilar de concreto. Dodi e o motorista morreram na hora. Diana foi retirada com vida, mas em estado crítico. Poucas horas depois, o mundo recebia a notícia. A princesa do povo havia morrido. Mas o que parecia um trágico acidente logo se tornou combustível para algo muito maior. Uma rede de dúvidas, omissões e teorias que jamais foram respondidas. E tudo começou com aquela carta. A carta onde Diana previa que alguém sabotaria seu carro. As perguntas começaram a se multiplicar. Por que Henry Paul, que segundo os relatórios está... As perguntas começaram a se multiplicar. Por que Henry Paul, que segundo os relatórios estava alcoolizado, também apresentava níveis elevados de medicamentos no sangue? Quem o autorizou a dirigir? Por que Diana, que sempre usava cinto de segurança, não estava usando naquela noite? O circuito de câmeras da entrada do túnel estava desligado. Nenhuma imagem do momento da colisão foi registrada. Coincidência? Negligência? Ou algo mais? Enquanto isso, a família real manteve o silêncio. O povo chorava nas ruas de Londres, deixando flores, cartas e velas diante do Palácio de Kensington. O mundo assistia em choque, mas as instituições britânicas pareciam agir como se nada tivesse acontecido. Nenhum inquérito foi aberto no Reino Unido nos primeiros anos. Foi preciso pressão pública, protestos e denúncias para que, anos depois, um inquérito oficial fosse iniciado. Mas até hoje, muitos acreditam que a verdade foi enterrada junto com Diana. O pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, afirmou que seu filho e Diana foram assassinados. Alegou que forças poderosas não aceitavam a ideia de uma futura rainha ter um relacionamento com um muçulmano. E, no centro de tudo isso, estava a própria princesa, uma mulher que dizia estar em perigo, mas foi ignorada. A imprensa mundial mergulhou em uma cobertura frenética. Manchetes divididas entre homenagens emocionadas e especulações cada vez mais ousadas. Teorias sobre o envolvimento do Serviço Secreto Britânico, MI6, começaram a surgir. Especialistas apontaram falhas básicas na operação de segurança. Outros disseram que Diana já havia sido alertada sobre possíveis armadilhas. E em meio a tudo isso,
o povo se perguntava: como uma princesa tão querida, tão protegida, pôde morrer assim, tão vulnerável, sem testemunhas, sem justiça? Até mesmo o ex-primeiro-ministro Tony Blair demonstrou indignação ao ver a frieza da realeza diante da tragédia. A rainha só se manifestou dias depois, após enorme pressão da opinião pública. Parecia que a família real queria esconder a dor, ou esconder algo mais. O Tribunal Britânico só iniciou um inquérito oficial em 2004, 7 anos após a tragédia. O veredito final, dado apenas em 2008, concluiu que foi homicídio culposo causado pela direção imprudente do motorista e dos paparazzi. Mas nada disso respondeu o essencial. E a carta de Diana? E os sinais que ela deu? E os vazamentos, os documentos, os relatos omitidos? Essa história vai muito além de um acidente de carro. É um retrato de como até a realeza pode ser engolida pelas engrenagens do poder, onde verdades são moldadas, silêncios são comprados e vidas sacrificadas. E você, acha que foi mesmo um acidente? Ou Diana foi silenciada por saber demais? O que você teria feito no lugar dela? Você concorda com a forma como a família real reagiu? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Vamos debater isso juntos. Mesmo após sua morte, Diana continuou fazendo o que sempre fez em vida, incomodando o poder. Sua ausência escancarou o que estava por trás das cortinas da realeza: frieza institucional, silenciamento político e a fragilidade de uma mulher que só queria viver em paz. O tempo passou, mas as perguntas ficaram. Muitos documentos seguem sob sigilo. A carta continua sem resposta. E a dor de milhões ao redor do mundo ainda ecoa. Diana não era só uma princesa, era mãe, ativista, mulher, uma figura que ousou ser humana, onde todos esperavam um símbolo intocável. Ela queria ser livre, queria amar quem quisesse, queria cuidar dos filhos longe da rigidez da monarquia, queria fazer o bem, mas acabou colidindo com algo maior do que ela. E talvez essa seja a lição mais forte dessa história. Liberdade tem preço, às vezes, alto demais. Diana deixou claro que não queria ser parte do jogo, mas no jogo do poder, quem tenta sair, vira alvo. Mesmo depois de tudo, o nome dela ainda vive, em hospitais, instituições de caridade, discursos emocionados, homenagens que nunca cessam. Diana se tornou símbolo de empatia, de coragem, de quem enfrenta o sistema, mesmo com medo. E é impossível não se perguntar: se tivessem ouvido aquela carta, o destino seria diferente? Talvez nunca saibamos. Mas o que podemos fazer, nós, que assistimos de fora, é nunca ignorar vozes como a dela. Vozes que gritam por socorro, mesmo cercadas de holofotes. Vozes que dizem a verdade e são silenciadas pela conveniência. E você, o que pensa de tudo isso? Acha que Diana foi vítima de um acidente ou de algo muito maior? Deixe sua opinião nos comentários. A sua voz importa. E se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa entender o que há por trás do silêncio.